Meio-dia e 9, a gente vai falar agora sobre incêndios florestais. Presta atenção nesse número. Só nos primeiros 5 meses do ano, uma área equivalente a 85 maracanãs foi incendiada aqui no estado, viu, gente? Especialistas alertam que a maioria desses incêndios é causada pelo homem. E para agravar esse problema, a gente está vivendo um período de seca e isso contribui bastante para o aumento dos casos. O Christian Miranda é quem tem mais informações sobre os incêndios florestais aqui no estado. A ação do homem normalmente identificada, de que jeito que esses caras acabam causando esses incêndios, ô Christian Miranda? Boa tarde para você. Ei, Elton, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Geralmente eles tentam fazer limpezas de lotes ou então preparar os terrenos, para algum cultivo. Só que essas queimadas, que geralmente são controladas, saem do controle. E aí acabam virando essas queimadas um incêndio florestal. Boa tarde novamente para você e a todos que nos acompanham. É importante a gente lembrar que, segundo o próprio Corpo de Bombeiros e também especialistas nesse assunto aí de incêndios florestais, eles falam que esse período de seca mais o clima frio acabam deixando a vegetação seca, propensa a pegar fogo. Só para a gente reforçar, então, de janeiro a junho deste ano, segundo a própria Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram 1.093 queimadas. No primeiro semestre do ano passado, só para a gente comparar, houve 776 incêndios. E como você mesmo já disse, né, Elton, as principais causas desses incêndios sempre tem aí, a maioria desses incêndios tem a ação humana. Vamos acompanhar na reportagem. Um dos principais cartões postais do Espírito Santo ardeu em chamas. A rota do lagarto ficou encoberta por fumaça. Do alto dava para ver a dimensão da destruição. Muito preocupante, porque a gente tem pastagem, tem gado e queima tudo, né? Os incêndios em vegetação aumentaram no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o relatório da Secretaria Estadual de Segurança Pública. De janeiro a junho, foram 1.093 ocorrências, 317 registros a mais que no primeiro semestre de 2023. O Corpo de Bombeiros ele se prepara anualmente para essa época do ano. Nós estamos no período de estiagem, no período de seca. Apesar do clima estar mais frio, o ar ele fica mais seco, os incêndios eles se propagam com grande facilidade. O Mapa Biomas divulgou imagens de satélite que mostram os 1.587 hectares de Mata Atlântica que foram queimados de janeiro a maio deste ano, o equivalente a 85 estádios do Maracanã aqui no Espírito Santo. Geralmente a causa ela é humana. Nesses casos, ou colocar fogo no lixo, ou fogo no terreno, até mesmo fogos de artifício, promover fogueiras ou velas em locais de mata. Como a vegetação ela se encontra mais seca, o risco de propagar é maior. O aumento dos incêndios florestais tem provocado um impacto negativo na biodiversidade. Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo aponta que as espécies da vegetação nativa da Mata Atlântica aqui no estado não são tão resistentes ao fogo. Por isso que áreas devastadas por incêndio têm encontrado dificuldades de se regenerar. É o caso do Parque Estadual Paulo César Vinha. A reserva ambiental pegou fogo. O incêndio durou mais de um mês em 2022. As chamas consumiram 555 hectares. Quase 2 anos depois, a fauna e a flora ainda seguem comprometidas. A vegetação do parque, é uma vegetação de influência atlântica, ou seja, uma vegetação sensível à passagem do fogo. E o que a gente encontrou é que a parte de floresta que foi queimada, até então, não apresentou nenhuma regeneração, mesmo 2 anos depois do acontecimento. O Espírito Santo passa pelo período de estiagem, que começou no início de maio e vai até o final de outubro. Até lá é proibido colocar fogo em vegetação, seja para a limpeza de lotes ou para a preparação de terrenos para fins agrícolas. Fora deste período, a queima precisa de uma autorização do IDAF. Nesse período é totalmente proibido por causa do risco de propagação. Para produtores rurais, o fogo é um método mais barato, mas a longo prazo pode empobrecer a terra, dificultando até mesmo a produtividade agrícola.
Então, nós passamos para os produtores rurais outras formas que eles podem estar limpando o terreno deles ou até mesmo controlando essas pragas sem utilizar o fogo. Introduzir animais para que eles possam estar reduzindo aquela carga combustível ali, reduzindo a quantidade de material, mistura floresta com plantios agrícolas. Embora que a curto prazo tenha um custo inicial, a longo prazo os benefícios em termos de conservação e de produtividade são muito melhores. Bom, então nesse período que nós estamos vivendo, Elton, só para reforçar também, é o período de seca que começou em maio e vai até o final de outubro, é extremamente proibido qualquer fogo em mata, né? Colocar fogo em mata. E aí, por isso, fora desse período, precisa também de uma autorização do próprio IDAF, que é o próprio instituto que coordena essa queimada controlada. E aí, portanto, no próprio site do IDAF diz o seguinte, que o uso do fogo em vegetação nativa é uma infração ambiental, estando os responsáveis sujeitos à multa e à apreensão dos materiais utilizados, além da obrigação de recuperação ambiental da área afetada. Volto com você, Elton. Obrigado, Christian Miranda. Lembrando, gente, que até um lixinho que às vezes você pode jogar num terreno despretensiosamente, vai tocar um fogo ali, ele pode se espalhar e acabar virando um incêndio de grandes proporções, aí queimando toda a vegetação. Portanto, não faça isso de forma alguma. Valeu, Christian. Obrigado. Bom trabalho por aí.